Olá, leitores e leitoras! Hoje estamos aqui para falar sobre Lady Killers. Se você está achando meu visual um pouco estranho, é porque a minha franja começou a entrar dentro dos meus olhos e por isso eu estou tentando deixar ela de lado, mas não está funcionando muito bem. Hoje eu tive que escolher entre me injuriar com meu cabelo ou gravar esse vídeo. E eu vim aqui para gravar o vídeo, então vamos lá. Você já ouviu falar desse livro? Você já leu resenha sobre esse livro? Esse livro é um lançamento da Darkside. Não tão lançamento assim, eu acho que já faz alguns meses. E nós vamos começar pelo básico. Vou mostrar pra vocês essa edição que tá maravilhosa, maravilhosa. Capa dura, um toquezinho acetinado, né? Dá aquele toquezinho especial. E agora eu vou mostrar a parte interna. Eu já mostrei esse livro aqui lá no meu Instagram. Se você não me segue lá, é @minuto_roubado. E assim, novos livros, resenhas, dicas de livro, coloco tudo lá. Então, se você quiser, você pode me seguir lá também. Agora vamos ao livro. Então, esse livro aqui, essa é a capa dele. Ele tem um pouquinho de verniz aqui na capa, tá vendo? Aqui é a parte de trás. E é muito linda. Também tem um pouquinho de verniz aqui atrás. E agora vamos para a parte interna desse livro. Olhem isso. Vê se não é um livro de babá. É um livro de babá, de ficar babando em cima. Olha. Muito lindo este livro. Olha. Tudo pensado para ser um livro assim, super chocante. E aí, aqui, olha isso aqui. Isso aqui tá maravilhoso. Olha só. Mostrando pra vocês aqui. Aqui nós temos o sumário. Eu vou deixar o sumário aí. Se vocês quiserem, vocês podem dar um pause, dar uma olhadinha nesse sumário. Aqui é a abertura do livro e aqui começam as histórias. Vou voltar uma página aqui pra vocês verem que no princípio de cada história tem uma ilustração. Também gostei bastante dessas ilustrações. Eu achei assim que elas ficaram bem diferentes. Então, aqui depois do sumário, a gente tem uma introdução da Twilight Telfer. E aí, a gente vai ter uma introdução já com os grifos. Quem já viu esse livro por aí sabe que esse livro ele já vem grifado, ele já vem marcado, né, com esse tomzinho de rosa, que é o mesmo tom da capa. Cada entrada de capítulo tem aqui, ó, né, a época, o ano, e aí tem as ilustrações. Hoje eu não sei o que está acontecendo, tá passando tanto carro, tanta moto nessa rua, tem alguém mexendo em construção. Eu espero que isso não estrague muito o áudio desse vídeo. Dentro do livro, conforme você vai lendo, ele tem essas partezinhas, esses recortes. Só que uma coisa eu achei interessante, os recortes, eles são uma cópia de algo que está em alguma parte do texto. Então, assim, eles são uma repetição, como se eles só estivessem deixando em evidência, eles não são um a mais. Uma coisa interessante sobre esse livro, até a página 295, ele é uma tradução do livro da Twilight Telfer, que é o Lady Killers mesmo, que foi traduzido e tal. Mas essa edição aqui, que é a edição brasileira, depois disso, ela tem uma galeria, eles chamaram de Galeria Letal. E aí eles vão trazer mais 14 assassinas e vai contar as histórias delas, só que de uma forma muito mais curta. Então, assim, cada capítulo daqui, antes da Galeria Letal, tem, sei lá, 9, 10 páginas para cada assassina. E esse daqui é uma página por assassina. Então, assim, bem mais curto, bem mais rápido. E ele vai trazer nesse estilo aqui, ó, a assassina, a história, a assassina, a história. E serão 14 assassinas. Eu achei bem interessante. Algumas têm foto e, assim, é bem legal ver as fotos, porque são fotos, assim, bem interessantes. E depois, ele vai ter um índice lá no final e também vai ter toda a informação, né, da bibliografia que a autora utilizou para montar tudo isso. Expectativa versus realidade. O que eu esperava desse livro? Bom, eu esperava que esse livro fosse histórias de assassinos, porque é bem claro, a ideia é bem clara aqui. Mas eu não esperava um toque tão forte vintage. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não esperava que as assassinas fossem remontar a uma
época tão longínqua quanto foi nesse livro. Eu achava que seria algo um pouco mais atual, sabe? E aí, quando você começa a ver histórias de 1800. Você vê pessoas que mataram uma quantidade gigante de pessoas, tipo mulheres que mataram 300, 400, 500 pessoas. A linguagem desse livro. Eu esperava que fosse algo tipo estilo contos, então são vários contos. Mas parece que você está lendo uma reportagem, um compilado de informações que foram sendo coletadas e aí foi feito como se fosse uma matéria sobre aquela pessoa em específico, aquela mulher que cometeu os assassinatos. Na introdução, a escritora vai falar sobre a nossa incapacidade de colocar mulheres na posição de serial killers. E a gente sempre vê a mulher como um ser maternal e coisa e tal, e a incapacidade de enxergar, e por isso essas mulheres conseguiram matar quantidades gigantescas, porque como a gente sempre tem aquela posição de colocar homens, como serial killers e não mulheres, então quando acontece isso, acaba sendo um ponto fora da curva e a gente não presta atenção, e aí você tem, matadoras em série. A realidade, lendo esse livro aqui, é que assim, se você não tem um estômago meio forte, eu não te indico ler esse livro. Porque esse livro aqui, ele é um livro que ele vai contar os fatos de uma maneira tão realista, de uma maneira tão como fato de uma história, como algo que aconteceu, dando detalhes de como essas mulheres massacravam e como elas torturavam e como elas matavam. E a primeira história foi a mais, pra mim, foi assim uma das mais fortes. Deu aquela embrulhada no estômago, sabe? De você começar a ler o livro e aí você tipo, ai, nossa, ui, sabe? Pra mim, esse livro é um livro 5 estrelas. Por quê? Porque esse livro, ele cumpre exatamente a promessa que ele te faz quando você compra ele. Ele te traz um compilado de mulheres serial killers. E te mostra a posição histórica, qual era a situação no momento que essas mulheres efetivavam essas mortes, por que elas estavam matando. Na verdade, ele traz teorias do porquê elas matavam. Mas, elas matavam. E muito. Se eu gostei desse livro, eu gostei. Mas eu não recomendo para quem tem estômago fraco. Eu recomendo se você gosta de serial killers e, todo esse lado negro humano. E se você gosta de ler esse tipo de coisa, eu recomendo. Esse livro é um livro maravilhoso, de tão lindo. E com certeza ele fica muito bem na estante. Então esse é um livro assim, que eu quero guardar e olhar lá e falar, tá ali no livrinho, sabe? A história que mais mexeu comigo, a história onde eu fiquei assim, mais impressionada, foi a da Marianne Cotton, porque envolve inúmeras gestações e assassinato de marido. Então, assim, sabe, achei de uma frieza que eu não sei. Eu acho que essa foi a que mais mexeu comigo e a primeira foi a que mais mexeu com o meu estômago. Esse livro eu li ele em parcelas, então assim, fui picando literalmente o livro. Eu pegava ele, lia 2 capítulos, largava, pegava outro, lia outras coisas, lia o livro inteiro, pegava ele de novo, lia 2, 3 capítulos, largava de volta, pegava outro. Não é um livro que você vai sentar e vai ler ele do começo ao fim. Vou ler 100% do livro nesse momento, aí você vai sentar e vai ler ele inteiro. Porque se torna uma leitura pesada, uma leitura que você acaba meio que arrastando, sabe? Eu percebia que quando eu tentava ler mais do que 2 capítulos, o terceiro, digamos assim, já ia arrastado, sabe? E eu não queria isso, Eu não queria uma leitura arrastada. Então, eu li dessa forma. Algo que eu achei muito interessante foi quando a autora nas notas disse assim, que ela não queria causar um sentimento de simpatia pelas mulheres, mas ela queria causar um sentimento de empatia. Ou seja, ela não queria que você se tornasse amiga, dessas assassinas, gostasse delas e falasse, nossa, que mulher incrível. Mas ela queria que você tentasse se colocar no lugar dessas mulheres. Inclusive, tem algumas partes que eu li aqui que eu fiquei pensando assim, e se eu tivesse nessa situação? Eu matava também. Porque tem algumas situações ali, principalmente situações, tem uma parte ali que vai falar sobre homens que foram pra guerra e voltaram mutilados, destroçados e mentalmente destruídos.
E aí foi numa cidade bem específica chamada Nagreve. E, cara, vai contar como as mulheres lidavam com as situações e a situação delas, a situação de pobreza. Pobre sou eu. A situação de miséria delas colocou elas numa posição em que elas tinham que fazer alguma coisa. E esse alguma coisa se tornou assassinato. Então, assim, teve situações onde as mulheres se sentiam presas a maridos e elas matavam para se livrar disso. Se eu faria igual? Não, que eu amo meu marido. Mas imagina uma posição onde você se casa com uma pessoa, não tem o direito a se divorciar, e aí você se vê numa situação com um marido que abusa fisicamente de você, psicologicamente de você, e etc, etc, etc. Assim, teve uma situação ali, contou um marido que batia na esposa com uma corrente de ferro. Então, sabe, né? Empatia, assim, empatia. Me coloquei total no lugar dessas mulheres e fiquei pensando que, às vezes, quando você não tem nenhuma outra forma, você acaba, né? Você acaba virando um monstro. Mas é isso. Essa é a minha opinião sobre esse livro. Esse livro vale cada centavo. É um livro lindo, maravilhoso. É um livro que é uma leitura mais pesada, mas, assim, é uma leitura fluida. Não é uma leitura que você precisa de um dicionário para ler. Ele não tem, assim, palavras que são muito complexas, nem nada. E eu adorei a edição, adorei a tradução. E eu super recomendo pra vocês. E esse vídeo aqui deve ter ficado com um áudio bem difícil, porque eu acho que na hora que eu liguei a câmera, todos os carros resolveram passar na minha rua. Então, espero que não fique muito ruim. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.